Olá, eu sou o professor Evandro Farias Luz e estou aqui com você mais uma vez para tratar de um tema que muita gente não sabe: a Proclamação da República. É um tema que mudou a história do Brasil. Por isso, meu querido, eu convido você a fazer a sua inscrição, a dar o seu like, a compartilhar, a comentar, porque vai ser uma aula que vai mudar a sua vida. O brasileiro precisa saber mais dos acontecimentos da história do seu país. Portanto, venha comigo nessa história. Para falar sobre a história da Proclamação da República, nós precisamos voltar na história do Império. Lembre-se, o Brasil ele teve algumas fases. Brasil colônia foi a primeira fase do Brasil. Depois nós tivemos o Brasil Império. Nesse Brasil Império nós tivemos o primeiro Império, depois o período regencial, depois o segundo reinado. E agora, o que levou o Brasil a ser república? Não foi de um dia para o outro. Houveram acontecimentos que deram força para o Brasil sair de um Estado monárquico para ser um Estado republicano. Venha comigo então e nós vamos ver os passos que o Brasil deu para isso. A monarquia passou por um processo lento e acumulativo. Número 1, crises políticas, econômicas, sociais e ideológicas. Então tudo isso acumulou e acabou desfazendo o poder da monarquia. Há alguém que já disse que o Brasil monárquico era um grande gigante com pés de barro. E era verdade. Tudo muito frágil. Bom, a primeira coisa a gente analisar foi o modelo centralizado do Império. As elites cafeicultoras paulistas, elas desejavam mais autonomia política e econômica. A outra coisa que acelerou a crise do regime foi a crise econômica. Quando houve o fim do tráfico negreiro no ano de 1850 e depois a Lei Áurea em 1888 alterou profundamente a economia agrária. Isso deixou o país em crise. Por quê? A monarquia ela não indenizou os senhores dos escravos, o que gerou profundo descontentamento, profundo ressentimento, e muitos daquela elite passaram de monarquistas a republicanos. Isso enfraqueceu bem o governo de Dom Pedro II. A abolição, naquele momento, libertou praticamente 700 mil escravos. Ora, 700 mil escravos libertos e sem proteção nenhuma. Olha o que aconteceu no Brasil. A outra coisa que aconteceu muito forte foi a ruptura com o Exército. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870, ficou desprestigiado. E, além disso, o governo de Dom Pedro II começou a perseguir os soldados. Uma coisa que aconteceu também foi a entrada do positivismo. Professor, o que é positivismo? Positivismo é o sistema filosófico de Auguste Comte, filósofo francês, que considera as questões metafísicas inacessíveis aos processos da inteligência, embora as admita. E defende que só é cognoscível o que a observação e a experiência podem verificar. O que isso quer dizer, professor? Está falando inglês? Não. Significa que a ciência ia imperar nas decisões humanas. Então isso é positivismo. E o lema de ordem e progresso que a gente vê na nossa bandeira vem do positivismo que tomou conta da mente do Exército Brasileiro naquele momento. Nós tivemos também a questão religiosa. O governo de Dom Pedro II puniu vários bispos. Foi um momento que menos bispos ficaram no Brasil, tiveram que fugir por causa da perseguição religiosa. A outra coisa foi a influência das ideias republicanas. A fundação do Partido Republicano Paulista deu muita força para a República entrar no Brasil. A outra coisa que aconteceu, crise política e sucessória. Ora, a filha de Dom Pedro era a Princesa Isabel. A Princesa Isabel era casada com o Conde de, um francês. Então, houve profunda desconfiança na sucessão monárquica do país. Isso contribuiu para que a monarquia fosse embora e entrasse a república. O outro ponto muito importante foi a abolição da escravidão, a Lei Áurea. Mas de repente você me pergunta, vem cá, mas a Lei Áurea de 1888,
Ela não libertou os escravos? Sim, libertou os escravos de maneira desplanejada. Libertou os escravos, mas com profundo ressentimento dos senhores. Libertou os escravos, mas com nenhuma garantia que ninguém, que qualquer pessoa fosse se dar bem. A abolição da escravidão rompeu de vez o vínculo entre a monarquia e os grandes fazendeiros, ou seja, o império ficou miserável. Bom, agora nós vamos para a atuação do exército e da sociedade civil. Com toda essa pressão, dentro dos quartéis, já se falava realmente na deposição da monarquia. Alguns soldados queriam a deposição da monarquia, mas outros soldados queriam a deposição apenas do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto, que era o ministro mais importante do rei, ele começou a impetrar uma grande perseguição contra os soldados. Bom, havia soldados que estavam na marcha pela República. A República, esse pensamento republicano e positivista, estava aumentando no meio do exército. Então, junto com os civis, haviam marchas. Então se comentava sobre a República dentro dos quartéis, se comentava sobre a República dentro das redações de jornais republicanas, se comentava na República dentro do Partido Republicano. Então, assim, não tinha muito para onde correr. O Brasil estava mal das pernas e estava atrasado em relação a outras repúblicas, como, por exemplo, a dos Estados Unidos da América. A coisa já tinha mudado por lá há tempo. Então, o Brasil precisava dessa alavanca. Logicamente, os brasileiros também queriam que isso acontecesse. Então, o Visconde de Ouro Preto, ele foi a pessoa que foi o gatilho para acontecer o levante do dia 15 de novembro de 1889. Bom, quando a gente vai lá para dentro do exército, a gente vê o tenente-coronel Benjamin Constant. Benjamin Constant era jovem e automaticamente se sentiu desafiado, porque correu no Rio de Janeiro, lá na Rua do Ouvidor, que é considerado o fervo da história do Brasil, correu a boca pequena, a boatos, que eles seriam presos, tanto Benjamin Constant quanto o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas foram boatos. Pessoas chegaram e foram até o centro da Rua do Ouvidor e começaram, de propósito, boca a boca, a falar que a prisão poderia ser a qualquer momento. Ora, tudo isso gerou revolta. Benjamin Constant, então, juntamente com o civil Quintino Bocaiúva, é bom você entender que nenhuma ação do exército, desde aquela época, vinha sozinha. Era o exército junto com a sociedade. Por isso que eu falo para vocês, a sociedade brasileira, ela é muito importante. A sociedade brasileira, ela é capaz de mudar caminhos. A sociedade brasileira, ela é capaz de colocar a presidência de tirar. Então, naquele momento ali, a sociedade brasileira, na verdade, a gente sabe, quando eu falo sociedade brasileira, eu estou falando de uma elite. Porque o povo brasileiro, toda a camada de brasileiros mais pobres, menos favorecidas, pensa nos negros, nos escravos, só ali eram 700 mil. A nossa sociedade totalmente miscigenada. A maioria dos pardos negros era muito maior do que a dos brancos. Então a maioria das pessoas não eram brancas. Mas a elite, sim, a elite decidia sobre a vida do Brasil. Então, aquela elite, junto com os militares da época, resolveram fazer um levante contra o reinado. E é interessante, na reunião desse levante, haviam várias pessoas. Benjamin Constant, que estava automaticamente muito preocupado com o que sucederia com o imperador Dom Pedro II. O respeito dele levou ele a pensar, o que faremos com o imperador? Bom, já Felicíssimo Cardoso, general, avô do presidente Fernando Henrique Cardoso, chegou a cogitar na execução de Dom Pedro. Mas coisas da política, coisas da história, e assim segue. Mas havia algo tremendo dentro da situação dos militares. O único que tinha poder para fazer esse levante era o Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal Deodoro da Fonseca estava tremendamente doente. Ele sofria de dispneia e febre. O que é dispneia? Era uma falta de ar. Ele estava com uma falta de ar tão grande que ele não conseguia nem se levantar. Quando Benjamin Constant chegou lá, por causa dos boatos que ouviu na Rua do Ouvidor, e falou para ele que o exército tinha que fazer alguma coisa, ele estava lá simplesmente jogado, vestido com seu roupão, em cima do sofá, sem poder falar direito. Olha que situação.
Quando Benjamin Constant olhou para ele e falou, meu Deus, ele não vai chegar amanhã, ele não vai chegar no outro dia, e só através dele a monarquia seria derrubada. Sabe o que eu acho muito interessante? Quando eles conversaram, tanto Benjamin Constant quanto Quintino Bocaiúva conversou com o Marechal Deodoro. Ele estava na cama, sem poder falar muito, com várias crises de dispneia. Então, Benjamin Constant, resumindo, falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. A monarquia está insustentável. O que devemos fazer? Aí eu vou ler para você aqui quais foram as expressões do Marechal Deodoro da Fonseca. Ele fala o seguinte, eu queria acompanhar o caixão do imperador, que está velho, e a quem respeito muito. Ele fez uma pausa, como se faltasse o ar, mas emendou em seguida, e de forma categórica. Benjamin, o velho já não regula, porque se ele regulasse, não haveria esta perseguição contra o exército. Portanto, já não há outro remédio. Leve a breca à monarquia. Aí ele falou, deu uma pausa de novo e falou assim, ele assim quer, façamos a república. Benjamin e eu cuidaremos da ação militar. O senhor Quintino e seus amigos organizem o resto. Bom, a partir dali, daquela noite de segunda-feira, do dia 11 de novembro, já estava declarado o fim da monarquia. Benjamin Constant foi convencer os quartéis e Quintino Bocaiúva foi convencer a sociedade. Bom, quando chega no dia 14 para o dia 15, todo mundo pensou que o Marechal Deodoro ia morrer, só que ele não morreu. E ele, a história conta aqui, eu vou ler para você, ele reuniu forças, não sei de onde, e todas as pessoas, os soldados do exército, foram para o Campo de Santana, no Rio de Janeiro, de onde foi proclamada a República. Foram para lá. E o Visconde de Ouro Preto, por um erro de cálculo, também estava lá. O Visconde de Ouro Preto pensou o seguinte, olha, eu vou para lá, porque lá eu estarei mais seguro. E lá foi a ruína dele. Ele foi para lá e lá ele ficou preso. Preso no sentido de não ter para onde sair. Por quê? Todo o exército e todos os quartéis foram rumando para fazer a proclamação da República. Deixa eu ler para você aqui o que aconteceu. Porque o Marechal Deodoro da Fonseca, mesmo debilitado, ele subiu num cavalo e começou a marchar. O mais interessante é que a população ficou dias sem saber que a monarquia tinha caído. Porque eles acharam que era uma parada militar. Todos aqueles homens a cavalo marchando naquele local, que era o Campo de Santana, eles acharam, opa, mais uma parada militar. Por quê? Não houve muitos gritos, não houveram muitos gritos. Não houve a proclamação da República, viva a República, muito pelo contrário. Em dado momento, o Marechal Deodoro, ele exaltou o império, de tão acostumado, porque ele era monarquista. Mas então ele se levanta e vai até o meio do povo para declarar que o Brasil não era mais uma monarquia. Após a cerimônia da Câmara Municipal, os manifestantes se dirigiram à casa de Deodoro. Pretendiam entregar-lhe a moção redigida no jornal de José do Patrocínio. Como o Marechal estava de cama, proibido pela mulher de receber visitas, coube a Benjamin Constant atendê-los. Depois de ouvi-los, Benjamin, agora mais cauteloso do que no momento em que desfilara com as tropas pelo centro da cidade, afirmou que o governo provisório saberá levar em conta a manifestação da população do Rio de Janeiro. Por fim, anunciou que no momento oportuno, prestem bem atenção nisso, no momento oportuno, a nação seria consultada sobre a troca de regime. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite, assinado por Deodoro, anunciava que o exército e a armada tinham decretado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. E a consulta que foi prometida por Benjamin Constant só aconteceu em 1993. Inclusive, eu participei dessa consulta. Voltando. Bom, o final da história é que no dia 17 de novembro, a família imperial foi colocada às pressas no navio e partiu para a França. Assim começou a história da República no Brasil. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, dá o seu like, comente, curte, compartilhe. Eu espero você aqui.